Para finalizar, vou fazer aqui algumas questões que eu tenho aqui no meu bloco de notas e qualquer pessoa que tiver questões, né, ao decorrer desse conteúdo pode deixar nos comentários e posteriormente o Max irá poder responder a vossas questões. Certo. A primeira questão que eu tenho existem padrões ou boas práticas específicas a serem seguidas quando estamos a usar o NoSQL, o JNoSQL? Bom, muito bem. Algumas práticas que a gente costuma a seguir quando vai usar o JNoSQL é o seguinte. Bom, o JNoSQL é uma implementação, referência do Jakarta NoSQL, então a gente orienta você a usar a especificação. O JNoSQL também tem umas anotações próprias, mas eu oriento o pessoal a usar mais as anotações do Jakarta. Por quê? Por causa dessa flexibilidade de você estar usando vendedores diferentes e estar com o seu código desacoplado do vendedor, né, ou do provedor, do fornecedor. Então, normalmente eu oriento. A gente segue muito a dinâmica de você ter uma entidade anotada e você ter um repositório e você colocar essas regras de repositório, essas regras de negócio orientadas ao domínio. Então, se você, por exemplo, estiver implementando um sistema que o domínio dele está maduro no sentido assim, está muito bem instruído, ele está usando uma linguagem ubíqua. O que é uma linguagem ubíqua? Que todos os envolvidos do projeto sabem realmente que estão usando o mesmo vocabulário, mesmo vocabulário técnico e de negócio. Por exemplo, que nem eu fiz o último interface aí, a gente fez o estacionamento. Talvez estacionar e tirar do estacionar, né, ou sair do estacionamento, são termos que o cara de negócio vai entender claramente o que significa. Para o desenvolvedor, é importante também saber o que significa, mas olhando para a aplicação, a gente está fazendo duas operações diferentes, uma de insert e a outra de delete, entendeu? Então, quando isso acontece, quando você tem um domínio muito bem maduro e complexo, eu oriento ao pessoal a talvez considerar usar DDD. Você pegar e desenhar o domínio, escrever o domínio, colocar regra de negócio específica para cada um dos serviços, para cada uma das entidades, saber quem é dono de quem faz o quê, e delegar a persistência para a interface lá do repository. A persistência, ela sabe como se persistir. Agora, se o seu negócio é um negócio mais simples, você construir uma entidade simples, sem regra de negócio, também está tudo bem. Né? Você cria lá uma classe anêmica, que nem nós construímos uma classe anêmica, né? Uma classe que só uma estrutura de dados para armazenar dados. E ali não tem nenhuma regra de negócio específica. Tá tudo bem também. No Jakarta e no JNoSQL, nós orientamos a criar entidades e repositórios. Então, a sua estrutura provavelmente vai ser isso. Boas práticas. Uma entidade, um repositório. Normalmente, isso é verdadeiro, na maioria dos cenários. Então, se eu tenho um repositório de carros, então eu tenho entidade de carros. Às vezes, eu tenho uma entidade que ela é, na verdade, filha de uma outra entidade. Por exemplo, endereço. Endereço faz parte de um dado que pode estar relacionado a uma pessoa. Então, às vezes, a gente vai ter que pensar, poxa, uma pessoa no nosso sistema vai ter mais de um endereço? Se tiver mais de um endereço, como a gente vai fazer o relacionamento disso tudo? No banco relacional, a gente pode usar o padrão one-to-many, many-to-one, certo? A gente pode usar esse padrão. Sim. Uma entidade, né, uma pessoa tem vários endereços, certo? Sim. No mundo NoSQL, se você usar, por exemplo, o MongoDB, uma pessoa vai ter os seus endereços, mas eles vão estar tudo embarcado, certo? Sim. Então, eu acho que uma boa prática para você que estiver desenvolvendo um banco de dados é, primeiro, cara,
Você vai usar anotação, criar entidades e criar seu repositório. Segundo, como você vai consultar esses dados? Porque se você tiver que consultar muito, às vezes, os endereços, será que vai fazer sentido ele estar dentro da entidade de pessoas? Porque para você poder buscar os endereços, vai ter que buscar a pessoa no Mongo, certo? Se você estiver no MongoDB. Talvez você vai ter que montar uma estrutura diferente. Se você toda vez tem que consultar os endereços, talvez você tenha que desnormalizar isso. Criar lá a entidade endereço e a endereço aponta para quem é o cliente, para quem é a pessoa dona dela. Talvez uma boa abordagem. Então, novamente, eu só trago aquela resposta que todo mundo engenheiro de software faz, que depende do contexto. Mas eu acho que as boas práticas é interessante de você saber. Se eu tenho muito acesso, se eu tenho muito mais insert do que delete, talvez você desnormalizar é melhor do que você deixar tudo normalizado. Porque a tendência de você ter perca de informação é muito maior. Ah, mas e se eu tiver muita consulta de um determinado dado? Cara, é melhor então você deixar aquele dado como tabela de primeira consulta, entendeu? Porque você vai sempre consultar mais ali. Então a boa prática é essa. Eu acho que se você estiver usando um modelo muito complexo, vê se o IDD ajuda você, porque ele te ajuda a você limitar aonde vai ficar sua regra de negócio. E saber quem é dono de quem é chefe de quem vem primeiro e assim por diante. Se você tem um negócio muito simples, uma regra de negócio muito simples, um CRUD, cara, entidade simples, CRUD simples e tá tudo certo. Na arquitetura, qual que é o objetivo da arquitetura? É você isolar pontos que alteram com mais frequências do que aqueles que não alteram. Para quê? Porque a tendência é que, com o passar do tempo, você altere mais aquele software. Se tiver muito acoplado, fica muito difícil de fazer tudo funcionar. Então, é uma boa prática que normalmente eu sigo. Espero que as pessoas também sigam outras e vocês que estão aqui assistindo, podem colocar no chat aí nos comentários do vídeo do Inocêncio aí que eu vou ficar feliz em ler, aprender e responder se precisar.